Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante e hoje eu tô aqui pra mostrar as leituras que eu fiz no mês de maio. Maio foi um mês muito bom de leituras. Eu engatei aí no final do mês um projeto de tentar ler quase que um livro por mês. Não deu muito certo no final, mas eu consegui ler bastante coisa. Então eu vou mostrar aí por ordem de livros que eu finalizei no mês de maio até livros que eu só iniciei no mês de maio. E aí no meio tem os livros que eu iniciei e finalizei. Então vamos lá então saber quais foram todas as minhas leituras do mês de maio. Finalizando então o projeto de... não finalizando o projeto inteiro, mas finalizando a trilogia de Star Wars, eu li o episódio 6 no mês de maio, era pra ter lido em abril, mas ele é bem curtinho, então eu aproveitei uma... eu tava refletindo na luz? Eu aproveitei uma maratona 24 horas aí que eu fiz pra poder finalizar essa leitura, então foi da página... deixa eu ver... ai, por que não tem página nas primeiras páginas do negócio? 371, 70, 69, 68, 67, 366 até a página... então eu li da página 366 até a página 521, é uma leitura bem rápida mesmo, mas eu acabei me enrolando com as leituras do mês de abril e deixei esse aqui pra finalizar literalmente no primeiro dia do mês de maio, então foi ali quase que na conta certinha. Eu iniciei uma leitura no mês de maio que me deixou com vontade de ler uns romances de época, só que essa leitura que eu iniciei eu ainda não finalizei, então não é ela que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar então os dois romances de época que eu li no mês de maio, que eu costumo ler romances de época no mês de maio, porque é o mês das noivas e eu sei que esses casais sempre ficam juntos no final, então eu acho que combina bastante com esse clima. Eu comecei a trilogia, não é mais trilogia, né, porque agora vai sair o 4º volume, então eu iniciei a série dos Roxby e aqui tem uma dama fora dos padrões. E O Marido de Faz de Conta, já tem resenha desses dois livros lá no Instagram, então se você não me segue, todos os links ficam aqui no box de descrição. E se sentir interesse também em qualquer livro que eu mostrar por aqui, compra com o meu link que também tá aqui embaixo. Eu também li alguns mangás, só que eu não estou com eles aqui porque eles são de mozão, então o mozão já levou embora. Então eu não tô com esses mangás aqui, eu acho. Não tô. Então não vou ter esses mangás pra mostrar. Mas se você me acompanhou ao longo de todos os vlogs do mês de maio, você sabe que mangás são esses. Eu acho que eu li do volume 5 ao 9 de Gantz, alguma coisa assim. E também li duas peças que eu tinha expectativas muito altas para as duas, mas uma delas acabou me decepcionando. Eu falei um pouco sobre elas também lá no Instagram. E tem um vlog também com essas duas peças, eu li as duas em um dia, ou quase isso. Eu demorei um pouquinho mais. Então eu li O Mercador de Veneza, que eu gostei bastante. Eu tinha começado a ler ele uma vez, mas como eu tava no avião, então eu tive que parar e acabei largando. E eu acabei gostando muito mais do que Romeu e Julieta, que eu tinha toda aquela expectativa de, nossa, todo mundo ama Romeu e Julieta, todo mundo fala bem de Romeu e Julieta. E quando eu li eu fiquei tipo... nossa, é só isso. Achei muito dramático e muita conversa fiada e pouca ação. Enfim, é isso. Peças me confundem bastante, então, como os livros já são curtinhos, até eu me acostumar, aí o livro já tá acabando. Então, Romeu e Julieta foi uma decepção de William Shakespeare pra mim no mês de maio, mas eu gostei bastante do Mercador de Veneza. A lição final desse livro o final desse livro é muito engraçado. Não é exatamente o final, mas assim, no meio do caminho ali pro final, fica muito divertido. E aí depois eu comecei a minha saga de desencalhar livros do turista. Vou pegar eles aqui. E eu li 5 livros nas últimas 2 semanas do mês, então eu não sei se tá por ordem de leitura. Sim, tá por ordem de leitura aqui. Então o primeiro deles que eu li foi Circe. Esse daqui foi o meu primeiro contato com mitologia grega fora da escola. Na escola, nossa, quanto que isso vai acabar. Mas nesse livro aqui eu não queria que acabasse, eu adorei esse livro. Eu acho que eu dei 5 estrelas pra ele, ou foram 4. Mas foi uma avaliação muito boa. E aqui a gente tem uma filha de um titã, a Circe, filha do cara do sol. Divindade do sol, filha do Hélio. E ela faz umas coisas aí e Zeus acaba banindo ela pra uma ilha deserta, onde vários marinheiros acabam atracando pra poder passar a noite, pra poder descansar das viagens. E ela acaba acolhendo esses marinheiros por um tempo, alguns deles tentam se aproveitar dela e ela transforma eles em porcos. E vai aparecer um carinha aí bem famoso, que é o Odisseu, e ele vai ficar muito tempo com ela nessa ilha. E vão acontecer coisas bem interessantes aqui, ela vai se descobrir
uma bruxa e vai aprimorar os seus poderes aí nessa ilha também. Isso não é spoiler, porque isso tá aqui na sinopse, tá? Então é bem interessante acompanhar aí essa jornada dela, essa imortalidade, semi-imortalidade, né? Porque ela não é totalmente imortal, ela envelhece mais devagar, mas ela não é imortal. Então essas centenas de anos que ela passa nessa ilha conhecendo esse monte de pessoas. Depois também eu li Vilão, que foi 5 estrelas também, se eu não me engano, porque é Vi Schwab, né? Então essa mulher, ela não me decepciona. E esse livro aqui também é maravilhoso. Nós temos 2 melhores amigos na faculdade de medicina que se unem para fazer o seu projeto final, no qual eles querem testar para ver se em determinada situação, assim, como é que eles falam? Sob condições específicas, se as pessoas que passam por experiências de quase morte podem desenvolver alguma habilidade extraordinária e eles mesmos vão ser cobaias dos seus projetos. Um deles vai pra prisão e volta 10 anos depois em busca de vingança, e ele conhece também alguns outros personagens aí no meio do caminho que pode ajudar ele. E um deles quer vingança contra o melhor amigo e o outro quer vingança contra os próprios extraordinários. Então eu fiquei no começo, tipo, como assim? Por que o cara foi preso? E no começo do livro também você não sabe por que ele foi preso. E você vai descobrindo isso ao longo do livro com a alternância entre presente e passado. E no final do livro rola uma contagem regressiva que só faz você comer seus dedos até o final pra saber o que vai acontecer quando chegar no final dessa contagem regressiva. Então é um livro muito bom, uma leitura muito rápida porque você não consegue largar. Além dos capítulos serem curtos, a história é muito envolvente. Então vale muito a pena conferir qualquer livro da Vi Schwab. Depois eu li... Não, acho que antes desse eu li esse aqui. Depois eu li A Bruxa do Mar. Esse daqui também foi uma história muito surpreendente, porque eu não esperava muito sobre isso. Na verdade, eu esperava um pouco sobre sereias e bruxas e tal, mas eu não esperava um país nórdico como o país nativo dos personagens. Então aqui a gente tem um trio de amigos que era inseparável quando criança, mas eles tinham muitas diferenças entre si, que pra eles ali, crianças, não fazia diferença, mas pros adultos que vinham de fora fazia muita diferença. Um deles era o príncipe Nick, o outro era a filha do pescador e a outra era só uma menininha rica por aí da cidade. E eles eram inseparáveis. O príncipe Nick tem um primo que era mais velho, assim, não participava muito das brincadeiras deles, então ele ficava mais separado ali. Mas com o passar do tempo ele foi se enturmando e acaba acontecendo um romance aqui. E também eles perdem uma dessas melhores amigas. Ela acaba morrendo afogada em uma dessas brincadeiras aí. E um dia, no festival que eles celebram a deusa Uda, eu acho que é isso, a deusa do mar, eles encontram com uma menina que é igualzinha à melhor amiga que eles perderam. E aí rola todo aquele mistério de quem é essa menina, o que ela tá fazendo ali. Será que ela é mesmo a menina que voltou, mas não pode porque ela tem alguma coisa esquisita, uma magia ali em volta dela. Então essa história também é bem interessante. E tem resenha dele lá no Instagram também, se quiser saber um pouquinho mais sobre esse livro. Aí sim, depois de Bruxa do Mar, eu li Na Hora da Virada. Esse livro aqui eu tava esperando... Assim, tem representatividade sim, mas eu tava esperando uma coisa bem mais impactante. Então eu acho que por isso eu não curti tanto a leitura. Mas nós temos então uma protagonista que ela perdeu o pai há uns 12 anos e ele era muito famoso no meio do rap e ele acabou se envolvendo aí com gangues, então um desses caras de gangue acabou matando ele. E ela ficou com a mãe e com o irmão que moram de aluguel numa casinha. A mãe é ex-viciada, então ela ficou muito tempo separada também dos filhos e agora que eles estão voltando. E vai acontecer muita coisa e a mãe quer que ela foque nos estudos, o irmão trabalha pra ajudar e deixou um pouco de lado os estudos pra poder trabalhar pra ajudar, e ela quer viver também de rap que nem o pai dela. E aí nós temos a tia dela que apoia bastante ela, só que a tia é traficante e a mãe é ex-viciada. Então nós temos aí um lado que apoia e um lado que não apoia, mas que quer o melhor pra ela, e talvez o rap no momento não seja o melhor pra ela. E ela vai ter que lidar aí com esses dois lados e as confusões nas quais ela vai se meter por causa disso. E assim, por que eu não curti tanto? Eu esperava ser uma leitura mais impactante, sim, mas eu acho que um pouco do drama adolescente acabou, sei lá, fugindo um pouco da história. Eu expliquei um pouco sobre isso no vlog, o vlog que eu fiquei com muito medo de postar, mas eu expliquei também um pouco sobre o que eu achei desse drama adolescente misturado com essa representatividade.
E é isso. Eu postei algumas marcações também que eu fiz desse livro lá no Instagram. Eu não postei resenha porque eu já falei muito sobre ele no vlog, não queria misturar muito a minha opinião pessoal com o tema desse livro aqui. Então tá lá pra vocês assistirem e lerem. Eu vou deixar o link passando aí nos cards se você não tiver assistido. E essa foi então mais uma leitura encalhada do turista que eu consegui desencalhar. E a última leitura que eu consegui fazer foi Everless. O que foi esse livro? Esse livro é simplesmente perfeito. Eu só não favoritei porque o começo me deixou muito confusa. E aqui nós temos um reino onde os ricos usam o sangue dos pobres para fazer moeda. E esse sangue é capaz de dar vida longa para essa pessoa que consome essa moeda. Sim, literalmente consome. Tipo, você pode usar moeda dissolvida no chá, no vinho, para regar as plantas do seu jardim, fazer com que elas cresçam mais rápido. Então foi uma leitura meio doida, mas conforme eu fui entendendo melhor esse sistema aí de moedas de sangue, eu fui me envolvendo muito mais na história e todas as revelações também da metade pro final são bem intensas e você vai pegando aquele ritmo. E não tem exatamente um final, porque esse livro tem continuação lá fora que se chama Evermore. E eu tô bem ansiosa pra saber quando é que esse livro vai sair por aqui, porque não aguento mais esperar continuações de livros que, sei lá, podia lançar, pelo menos se for demorar tanto, podia lançar os dois de uma vez, né? Porque aí assim a gente já fica um pouco menos perturbado se terminar um livro e gostar muito e quiser a continuação. Então tô aí ansiosa pra saber quando é que vai sair a continuação por aqui, mas enquanto isso a gente espera. O clássico do mês também eu consegui finalizar no último dia, A Ilha do Tesouro, então foi uma leitura um pouco cansativa. Eu comecei ele no primeiro dia do mês e só fui terminar no último dia do mês porque a leitura não me prendeu. Eu achei o começo chato e o meio confuso e o final, tipo, foi só isso. Então, não foi uma leitura boa. Eu dei 1 estrela pra esse livro, porque se eu pudesse eu não dava nenhuma estrela pra ele. Mas como 1 estrela quer dizer ruim, então eu dei 1 estrela pra ele. E eu vou procurar depois a animação pra assistir, que eu acho que vai me situar melhor na história. Eu tava procurando pra ver se tinha filme, mas filme mesmo não tem, eu acho que não. Na verdade tem um de 1985, eu acho, só que eu não achei pra assistir. E os que eu achei que davam pra assistir são os filmes muito estranhos, eu acho que não é a adaptação desse livro. Então eu vou deixar pra assistir a animação mesmo, que é mais confiável. E agora então as leituras que eu iniciei e não consegui finalizar no mês de maio. A leitura então que eu iniciei de projeto de leitura no mês de maio e não consegui finalizar ainda foi A Libélula no Âmbar. Na verdade eu não iniciei em maio, eu acho que eu iniciei em abril. Pois é, e tô aqui com ele agora em junho pra poder finalizar, mas então, leitura que eu deixei pela metade, na verdade pela quase metade, que eu não consegui chegar na metade ainda. Também temos aqui leitura que ficou pra trás, Rainha das Sombras, o volume 4 de Trono de Vidro. Eu só li 114 páginas desse livro, então ainda tô bem aqui no comecinho e espero conseguir finalizar nas primeiras semanas do mês, porque pro mês de junho tem 2 livros de Trono de Vidro pra ler. E outra leitura de projeto também é Star Wars, Estrelas Perdidas, da Claudia Gray, que a gente tem um pouco antes do episódio 3. Eu acho que no vídeo de leituras eu falei episódio 4. Não, é episódio 4. Eu tô ficando confusa já. A gente tem um pouco antes do episódio 4, antes de acontecer o que aconteceu pra fazer a Princesa Leia sair do planeta dela e ir procurar por ajuda. E se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. E se não, eu não sei se eu posso contar, se seria spoiler, sei lá. Então, aqui a gente tem um pouquinho antes, com protagonistas que vieram antes dela e que estão trabalhando pro Império, só que eles acabam vendo oportunidades em lados diferentes. Então, vou continuar acompanhando aí essa história desses dois. E eu só li até a página 150 dele. Eu tinha uma meta de ler 100 páginas dele por dia, não deu certo, mas ficou pro mês de junho também. E eu não sei se eu já postei o vídeo da TBR de junho, mas ele ficou, esses livros assim, pendentes, eu quero finalizar na primeira semana do mês. Se você não assistiu ainda o vídeo, eu vou deixar passando aí nos cards pra você assistir, e vai lá que tem muita coisa. Como eu consegui ler muita coisa no mês de maio, eu tô bem empolgada pro mês de junho, então eu coloquei uma pilha bem grande também, espero que eu consiga.
E é isso, então, essas foram as minhas leituras do mês de maio. Eu fiquei bem satisfeita com o resultado, embora não tenha conseguido finalizar as leituras conjuntas, que eram mais prioridade, mas eu me deixei levar aí pelo que eu queria ler na hora. Também teve a questão do Projeto do Turista, que são livros que eu queria ler há muito tempo, mas por causa desses projetos eu acabo não lendo. Então, mesmo não tendo finalizado essas leituras, eu fiquei bem contente com as minhas leituras que eu consegui fazer. E tem resenha de bastante delas. Eu tô organizando os livros aqui rapidão. E tem resenha de muitas dessas leituras lá no Instagram, então se você não me segue, os links ficam aqui no box de descrição pra você ir lá me seguir e acompanhar aí essas atualizações de leitura, resenha, desafios e um monte de coisa mais. E se você se interessou por qualquer livro que eu mostrei aqui, o link de compra da Amazon também tá aí no box de descrição pra você ir lá e comprar com o meu link e ajudar o canal. Se você é novo por aqui também, se inscreve e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E eu já pedi pra deixar o like, se eu já pedi eu vou pedir de novo, deixa o like porque não te custa nada. E a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau!